Bem-vindos ao Radar das Seleções, eu sou o Meca e esse é meu parceiro Rick, e hoje a gente vai falar da última seleção das 12 principais convocadas para essa data FIFA, já também é uma prévia de como o time de El Loco Bielsa vai se preparar para a Copa do Mundo. Vamos falar dos três goleiros, Mel, Muslera e Rocher. A surpresa da lista, o retorno de Muslera, que se aposentou da seleção pós-Copa de 22, com a expectativa de que a passagem de bastão já tinha sido feita para o Rocher, porém o Rocher, esse bastão que ele tinha segurado, ele deixou cair no chão. Muslera falou, vou ter que voltar. Então na última lista, Bielsa liga para o Muslera e falou, preciso de você, volta. E o sacado da vez foi o goleiro Franco Israel, goleiro do Torino. Tinha essa dúvida de que com o retorno do Muslera, porque já tinha sido noticiado antes, quem que sairia? Mel do Monte Rei ou o Israel do Torino. E o Bielsa preferiu tirar o Israel. Então a tendência, acredito que agora sejam esses três para ir para a Copa do Mundo. Então, o Muslera é ídolo incontestável na seleção uruguaia, muita história na seleção, né? E acredito que a experiência dele é uma coisa que falou, pô, a seleção tá precisando de alguém experiente, de algum líder. Com a saída de alguns jogadores que se aposentaram, perdeu esses jogadores líderes e ídolos que tinham no elenco, né? Então chamar o Muslera é importante, é uma posição que tinha essa dúvida. O Muslera já tem todo esse histórico e eu acho que pensando nisso, a volta dele é boa para essa liderança na seleção. Estava pesquisando aqui rapidamente, o Muslera ele vai fazer 40 anos durante a Copa do Mundo. Vai ser a Caraca, quarta Copa dele. Quarta Copa do Muslera, desde 2010, frequentando Copas do Mundo. Minto, quinta, né? 10, quinta, 14, 18, 22, quinta 23. Copa. Quinta Copa do Mundo. Quinta Copa. Laterais, Pumita Rodrigues e Varela na direita, Oliveira, Piquerez e Vinha na esquerda. O Piquerez, ele já até, a gente já está gravando depois do primeiro jogo de amistoso do Uruguai contra a Inglaterra, o Piquerez saiu machucado, mas saiu a notícia de que possivelmente ele se recupera a tempo para a Copa. Ele se recuperando, os três laterais esquerdos são garantidos. Por quê? O Bielsa ele utiliza tanto Oliveira quanto Vinha algumas vezes como zagueiro pela esquerda. Então, além de lateral, eles fazem outra função ali. Já na lateral direita, Pumita e Varela. O Varela já está garantido na Copa do Mundo. O Pumita eu não consigo cravar 100%, porque tem a possibilidade do Nandes, jogador do Al-Qadsiya da Arábia Saudita, poder retornar na lista para a Copa do Mundo. Então, fica a dúvida se ele retorna como um acréscimo de mais um lateral direito, ou seriam três esquerdos e três direitos. O Bielsa já fez isso nesse ciclo várias vezes, ou ele pode tirar o Pumita que fica atrás nessa hierarquia em relação ao Varela, e aí o Nandes voltaria, que Nandes, na minha visão, é um nome garantido na Copa do Mundo. O Rick tem até essa informação. O que aconteceu? Que o Nandes não foi convocado mesmo? Bom, o Nandes, né, ele não foi convocado porque ele contraiu o Covid, né, acabou ficando fora dessa data FIFA aí. Mas como o Meca citou, né, vê com ele como um nome garantido para a Copa, é um jogador muito experiente. Então possivelmente ele vai ou acrescentar mais um lateral direito ou manter esses dois e sacar o Pumita. Bom, zagueiros, os quatro já vejo garantidos na Copa do Mundo, tanto Araújo quanto Jiménez, Sebastián Cáceres e Bueno são quatro zagueiros de confiança. E aí entra já a primeira polêmica nas convocações do Bielsa, que é uma lista muito criticada pela torcida uruguaia, pela mídia uruguaia, de vários nomes que estão jogando em altíssimo nível no futebol, tanto sul-americano quanto no futebol europeu. E o Bielsa não convoca de jeito nenhum, nem oportunizar, nem testar, ele possibilita. O primeiro questionamento é o Santiago Mourinho, lateral barra zagueiro do Villarreal, que vem fazendo um ótimo campeonato espanhol. Ele não é nem cogitado pelo Bielsa, não estava nem na pré-lista para essa data FIFA. É, o Bielsa tem essas questões polêmicas que a torcida do Uruguai, os jornais também criticam muito, de jogadores que vêm atuando bem pelos seus clubes, mas não são nem cogitados a serem chamados. Não figuram nem pré-listas, não figuram nem amistosos, então tem toda essa polêmica do Bielsa, né, em torno dele. Essa gestão de grupo dele, né? Vamos falar dos meio-campistas e atacantes. Vamos falar dessa questão de gestão de grupo que o Rick acabou de comentar também. Mas assim que eu listar, a gente vai para o campo tático. Meio-campistas: De Arrascaeta, De La Cruz, Emiliano Martinez, Nicolas Fonseca, Ugarte, Valverde. Atacantes com Aguirre, Agustin Álvares, Brian Rodrigues, Canóbio, Darwin Nunes, Facundo Torres, Maximiliano Araújo, Pelistri, Sanabria e Vinhas. No campinho tático, a gente pode ver a distribuição dos meio-campistas, seis convocados. O retorno do De La Cruz, assim como o Canóbio também pode ser englobado nisso que eu vou falar agora,
Os dois foram sacados em algum momento do ciclo por conta de briga com o Bielsa. Vários jogadores passaram por isso. Além dos dois, o Luis Soares também foi um desses jogadores, o Lucas Torreira também foi um desses jogadores, e o Torreira que inclusive não retorna para essa data FIFA, né? Torreira que quase nunca, na verdade, foi convocado, é mais um nome que a mídia uruguaia clama bastante. Além dele, Mauro Arambarri, do Retafe, é um outro nome bastante pedido que o Bielsa nunca oportunizou, mas ele tem um jogador de confiança. Fato é, Valverde, Ugarte, De Arrascaeta, com o retorno de De La Cruz, acredito que esses 4 estão garantidos na Copa do Mundo, assim como o Emiliano Martinez do Palmeiras, que é um homem de confiança dele. Nicolas Fonseca também ganhou esse voto de confiança recentemente, mas tem um nomezinho que está lesionado, que quando voltar, eu aposto que o Nicolas que vai sair. E esse jogador é o Bentancur, que esse é o nome garantido, nome de confiança do Bielsa, que quando ele retornar, alguém nesse meio campo vai ter que ser sacado. Eu ia comentar isso, né? O Bielsa gosta muito dele, né? Já falou publicamente tudo, então com certeza ele voltando, estando apto, ele vai cortar alguém aí pra colocar ele no lugar, né? Garantido. Falando do setor de ataque, vocês podem observar que tem ao todo 28 nomes convocados, né? Nas pontas temos Canóbio, Pelistre, Facundo Torres, Maxi Araújo, Brian Rodrigues e Sanabria. Confesso que é um entendimento muito complexo de você saber quais desses vão ser sacados, ainda mais agora com o retorno do Canóbio. Será que o Canóbio vai voltar a se consolidar? Eu não consigo interpretar dessa maneira. Até porque o próprio Pumita Rodrigues, em algumas oportunidades, o Bielsa já escalou ele como um ponta. Então, dependendo do contexto, com o Nandes voltando para a lateral direita, ele pode levar o Pumita para jogar tanto como lateral como ponta. De pontas, eu vejo garantidos apenas Pelistre, Maxi Araújo, Brian Rodrigues e Sanabria, que o Sanabria ganhou muito voto de confiança do Bielsa, que é outra questão também, que o Sanabria é lateral de ofício, mas vem sendo convocado como um ponta. Então, esses 4 eu vejo garantidos para a Copa do Mundo. E centroavantes, a gente tem Darwin Nunes, Vinhas, Aguirre e Agustin Álvares. Desses 4, acredito que a Darwin Nunes, Vinhas e Aguirre estão na Copa, o Aguirre que é o titular dele. Então você tem vários questionamentos, até jogadores de fora, como o Álvaro Rodrigues, Arezzo e Satriano, são 3 nomes muito pedidos pela mídia uruguaia, que ele também não cogita. Tem também, a gente tava até comentando aqui no off, na questão do Pelistre, né? Que é muito polêmico, né? É, Ele vem sendo banco no Panathinaikos, ele não vem quase jogando e sempre tá figurando nas listas do Uruguai, né? É também uma crítica que tem a convocação do Bielsa, o entendimento de como ele vai usar o Pelistre, né? Então tem toda essa questão. A questão do Pumita flutuar entre atacante e lateral é muito legal, né? Porque ele pode voltar o Nantes e não precisar cortar um lateral e ficar com um jogador que faz as duas, né? A mesma coisa com o Sanabria. sim, partindo desse pressuposto, né, vamos supor que o Nandes é acrescentado, que é o que eu acredito que isso vai acontecer. Você tem 3 laterais direitos, 3 esquerdos, 4 zagueiros e 3 goleiros, totalizando 13 jogadores defensivos. Aqui no meio de campo, tirando o Fonseca indo de Bentancur, você tem 19 jogadores no total, com Darwin Nunes, Vinhas, Aguirre 22, Araújo, Sanabria e Brian Rodrigues 25 e Pelistre 26. Então, eu acredito que esses seriam os Sim, é uma 26 lista, na né? cabeça do Bielsa. Mas, como a gente já falou, a cabeça do Bielsa é uma caixinha de imprevisibilidades. Ele convocou, o Uruguai é a segunda seleção nesse ciclo que mais convocou jogadores, está apenas atrás do Brasil. O Brasil tem 96 convocados, o Uruguai tem 93 ou 94, agora não me lembro de cabeça. Dentre essas, várias vezes o Uruguai convocou jogadores sub-17. O Uruguai chegou a convocar uma lista de 38 nomes, numa outra chamou apenas 17. Teve situações que o Uruguai criou amistosos por fora das datas FIFA e chamou jogadores, chamou até um jogador que é do futebol amador uruguaio. Então o Bielsa ele fez jus ao seu nome, é louco. Ele fez uma coisa inédita, né? Quase um ciclo que eu pelo menos nunca tinha visto alguém fazer, convocar tantos jogadores de base fora, eles todos fora da data FIFA, convocar um jogador do futebol amador. Então, assim, ele fez testes que são muito diferentes do comum, testes que dá pra chamar de loucura mesmo. Exatamente. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deem o like, compartilhem. Espero que vocês tenham gostado dessa série de analisando as convocações, já também planejando para a Copa do Mundo. As convocações para a Copa de todas as seleções ali já no meio de maio, então a gente já está empolgado, já está
esperançoso para fazer vídeos também analisando as convocações para a Copa do Mundo, quais são as nossas expectativas em relação às seleções da Copa do Mundo. Então é isso, pessoal. Valeu, pessoal. Deixa o like aí, comenta aí embaixo. Espero que estejam gostando. Tamo junto.